e gostaria de passar para vocês um pouco da nossa história, minha história e de toda a minha família, como exemplo do que aconteceu positivamente para o mundo todo. Então, meu nome é Joseph Kurk, que o Kurk se pronuncia Kurtz, que o C em polonês é como se fosse TS ou TZ, Kurtz. Joseph Kurtz. Nasci na Sibéria, em campos de trabalhos forçados, e que nós fomos, enquanto meus pais estavam se escondendo em Lvów, na Polônia, já que nós saímos da Polônia mais ou menos em 38, 39, para não sermos entregues pelos poloneses para os possíveis alemães. E o que aconteceu muito naquela época, porque dos poloneses que estavam na Polônia, que não saíram, acho que quase 80% de judeus foram mortos. E nós, graças a Deus, por dádiva de Deus, saímos todos e cada um foi procurar uma forma de sobrevivência em lugares que ninguém sabia, porque eu não podia contar nem conversar com o outro. E graças a Deus sobreviveram até o final da guerra em lugares muito especiais, né, escondidos dos possíveis alemães naquela época que estavam atrás, já que os próprios alemães na guerra toda mataram mais de 50 milhões de pessoas, dos quais 5 milhões até de judeus e 45 sem serem judeus que nem souberam por que morreram. Esse é o desastre dos acontecimentos do passado, que graças a Deus com nossa história nós queremos que sirva de lição para os países, os políticos, para os poderosos, cada vez mais estarem mais juntos, historicamente falando, politicamente falando e humanisticamente falando, para que cada ser humano consiga ajudar, entender, se relacionar com o outro, para todos poderem viverem felizes, se amando e aproveitando toda a beleza da natureza e dos seres humanos, que infelizmente acaba não acontecendo devidamente. Acaba acontecendo, talvez com algumas poucas famílias, poucas pessoas, mas que nós, que vivemos muitos anos, 20, 50, 70, 80, a gente gostaria que todos, já que nós tivemos essa sorte de poder amar as outras pessoas, querer bem e só fazer bem para todos, é o exemplo que nós temos com o próprio filme da nossa história, nosso livro, para que o mundo todo se integre, se junte no sentimento humano, na vivência humana, para que daqui para frente não haja guerras, haja relacionamento, bom entendimento e saúde para todos, e não os seres humanos sobrevivendo sempre porque não conseguiram só ter boas oportunidades. Então, eu nasci na Sibéria, preso, meu pai e minha mãe foram presos pelos russos, e eu nasci, um dos poucos que nasceram lá na Sibéria, porque ninguém ia para a Sibéria para ter filho no meio de campo de concentração. Nasci em campo de concentração da Sibéria. Graças a Deus, consegui milagrosamente sobreviver. Não tinha hospital, não tinha médicos, não tinha nada. Então, meu pai e minha mãe querida, está lá, mostra no livro o que até aconteceu. Era cego, era isso, era aquilo, não importa. Tudo que podia ter acontecido, aconteceu. E graças a Deus, conseguimos, não só eu sobreviver, como meu pai e minha mãe saírem da Sibéria depois de alguns meses, ficaram lá quase um ano, depois de alguns meses, saírem e ficarem escondidos
juntamente com todos os outros irmãos, pai e mãe, que também estavam, cada um, escondidos em lugares específicos, sem ninguém saber onde o outro estava. Na época não tinha nem internet, nem celulares, nem telefonia, para poder, uma boa, falarem, se encontrarem e não se posicionarem negativamente se alguém soubesse que um está outro escondido, e etc, etc. Um outro está devidamente escondido. Pois não. A data foi 17 de março de 1941. 17 de março de 1941. Em polonês chamava Józef, que é José, e puseram Joseph, Kurz, né? KURC, que é Kurz, que eu tenho o mesmo nome, e toda a minha família, com o Kurz um pouco adaptado, meus tios nos Estados Unidos, KURC virou COURTS, Kurz. Então, nos Estados Unidos tudo me chamava Mr. Cork, e não era Kurk, era Kurz. Então eles pegaram todos os 4 irmãos que foram para lá, depois para outros lugares, transformaram o nome Kurz, mas do jeito americanizado. Assim como meu pai, todos os 4 irmãos, cada um decidiu se esconder em lugares diferentes. Um no subterrâneo, outro no teto de prédio, outro atrás de uma igreja. Foram cada um achando lugares que ninguém iria procurar ninguém. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, meu pai foi se esconder. Eles nasceram e viveram e tinham negócios, casas, tudo em Radom. E cada um escolheu algum outro lugar pela Europa para poder se esconder. Um na França, outro na Polônia mesmo, ou em várias outras cidades, etc, etc. E meu pai se escondeu em Lviv, que os russos na época invadiram Lviv, que era a Polônia, e virou Rússia. E eles queriam que meus pais, né, se declarassem russos. Mas eles não tinham nada para se declarar russo, e aí eles foram presos, como dezenas de outras pessoas que estavam lá meio na fronteira entre a Polônia e a Rússia, e foram levados durante semanas e semanas para campos de trabalho forçados na Sibéria. E aí conseguiram, depois de um ano e pouco, sair da Sibéria, por vários motivos que está no livro da história. Cada coisa tem seus conteúdinhos. E cada irmão fez a mesma coisa em cidades diferentes, escondido, sem ninguém saber, sem ligar para ninguém, tendo esperança de cada ano que a guerra ia acabar, a confusão ia terminar, a Alemanha não ia mais agir daquele jeito, e durou 6, 7, 8 anos até acabar essa história toda, para toda a família. Demorou de 1938, 1939, até 1946, que todos iam para a Itália, pela Cruz Vermelha, para descobrir quem estava vivo. Quem não estava vivo, claro que morreu, não foi lá dizer que está vivo. E graças a Deus, em 1946, toda a família Cury na Itália conseguiu entender que todos sobreviveram, todos estavam vivos e todos estavam preparados para ter uma nova vida, sem ninguém ter querido voltar para a Polônia, onde tinham casa, negócios, porque não queriam nem se relacionar mais com a história do passado. E sim, começar uma vida nova, como um dos irmãos do meu pai, Ed, conseguiu, que morava na França, conseguiu, o embaixador Sousa Dantas, na época brasileiro, conseguiu enquadrar, se conseguisse juntar a família toda,
que seria recebido no Brasil através do navio que estavam levando da Europa para o Brasil os refugiados sobreviventes e conseguiu, então, com esse acordinho, fazer com que todos se juntassem. Ninguém inventou de ir para ir lugar nenhum no mundo, mas no Brasil, Vida Nova, ao lado da Argentina, que na época era conhecida como um país da cultura, era avançado nesse item. Vida Nova, país novo, e viemos todos esperançosos, felizes por estarem vivos, sobreviventes, e começar todos vida nova da estaca zero. Cada um era advogado, outro era economista, outro era industrial, e todos foram começar vida nova no Brasil. Então, eu tinha 1 a 2 anos, quando consegui escapar, né, entre um ano e pouco, e ficamos até 46, né? Quer dizer, eu fiquei 5 anos no meio da guerra. Só que meu pai conseguiu levar eu e minha mãe para a Palestina, Tel Aviv, porque lá tinham judeus, tinha uma conexão, né, espiritual, humanística, né? E meu pai conseguiu deixar eu com 2 anos, dos 2 aos 6 anos, aos 5 anos, eu fiquei na Palestina, Tel Aviv, morando lá, enquanto meu pai só deixou a gente e voltou para a guerra. E quando terminou a guerra, 46, ele veio buscar a gente. E nós, graças a Deus, eu e minha mãe, estávamos vivos, felizes, com várias famílias que conseguiram sobreviver, viver e viver entre si na Palestina naquela época, naquele período. Os judeus, principalmente, foram em 46. E lembrar que 2 anos depois, Israel foi fundado em 48. Nós saímos em 46, mas 48, com todos os judeus que já estavam lá, ou se escondendo, ou vivendo, né, graças a Deus, salvos pós-guerra, e foi criado então o país Israel, em 1948. E nós já estávamos no Brasil, que fomos em 46 para o Brasil e festejamos em 48 no Brasil, Rio de Janeiro. Ele dali, claro, ele entrou no exército inglês, que depois teve vários prêmios, teve até várias homenagens. Meu pai era uma pessoa especial, e quando ele saiu ele ficou no exército, ele aproveitou rapidinho, deixou a gente na Palestina, porque minha mãe e eu não podíamos ficar em qualquer lugar, tínhamos que ficar salvos. Então ele correu e deixou logo em seguida, depois do meu 42, entre 42 e 43, deixou a gente na Palestina, Tel Aviv, e voltou correndo para ficar até o final da guerra, defendendo os pensamentos, os irmãos e milhões de judeus e gentes que estavam enfrentando uma guerra que ninguém conseguiu descobrir por quê até hoje. Só mataram gente sem saber por quê. É isso que aconteceu. 50 milhões de pessoas em 5, 6 anos de guerra. Um absurdo total. Eu tenho vários amigos, nós tínhamos vários amigos, que das famílias morreram 50, 60, 80% da família morreram na guerra. Na luta pela sobrevivência, nas fugas, morreram metade, mãe, pai, irmãos, primos, tios. Nós só ouvimos até hoje essa história do que aconteceu com as famílias que naquela época estavam vivendo e convivendo naquela região. Não, na época não era difícil, né? Claro que podia ter algum jeito, mas era tudo uma expectativa, porque podia ter notícia hoje e no dia seguinte era 100% diferente. Me lembro, claro, me lembro da Palestina, me lembro quando a gente chegou, passando pelo Egito, as pirâmides, fomos de camelo, tudo isso eu me lembro, tinha 2, 3 anos, eu me lembro.
Daquela época me lembro. Que é coisa fantástica. Imaginou? Criança de 2, 3 anos, digo, na fuga naquela época, a gente não tinha nem essa consciência de sobrevivência, de fuga. Os pais tentavam, vamos chamar, deixar a gente de um jeito, não envolvidos com a morte de todo mundo em volta. E só falavam coisas que talvez, tanto é que levaram a gente para um outro país. Lá eu caçava borboleta, eu morava num lugar, todo dia tinha uma praça na frente, que eu ia lá, caçava borboleta, via pássaro, né? Era um parque. E a minha vida, enquanto tinha milhões de pessoas morrendo, eu estava lá achando que eu estava no paraíso da minha vida. Eu e minha mãe. E minha mãe com outras amigas, com outros filhos, sentindo a mesma sensação de felicidade que não acontecia em volta da Polônia, em volta da Alemanha, em volta da Rússia, toda aquela região que estava toda, vamos chamar, condenada a uma finalização péssima. Todo dia. Ninguém sabia se ficava até o dia seguinte vivo. Esperaram 5, 6 anos desse jeito. Então, esse foi o jeito de guerra, de época de guerra, em que, claro, ele, sabedor de um monte de coisa dos poloneses, dos russos, dos judeus, davam subsídios para o exército inglês, para a Inglaterra toda, como ajudar as pessoas que são inocentes, que não tem nada a ver com essa confusão toda que está sendo criada, e ele ganhou até prêmios e etc., honrarias, por ter ajudado a salvar muita gente e fazer com que o exército inglês fosse leal com a humanidade também. Foi em 46, quando terminou a guerra, 45, 46, meu pai foi lá, claro, e para levar, aí sabiam pela própria experiência na época da Cruz Vermelha, etc., que informava para que os que sobreviviam, os que fugiam das suas casas, os que estavam vivos, para deixar tudo registrado, porque era lá que todos perguntavam, por acaso a Carol está lá? Por acaso a Sarita, papá, chegou aí? Sim, a Sarita está aqui já há 2 meses, a Carol já está 1 ano dizendo que está aqui, em tal endereço. E assim que todos se encontravam naquela época, no final da guerra. Que foi 45, 46, final da guerra. Olha, eu não me lembro no dia, no momento e tal. Falar a verdade, eu não. Que para nós era como se meu pai estivesse fazendo alguma coisa boa em algum lugar e não que está na morte, expectativa de morte, 24 horas por dia. Quando ele saiu, me deixou a gente alegre, todo feliz, num lugar maravilhoso, no meio de 2, 3 famílias que conheciam do passado, também judeus, né? Foi, e a lembrança nossa sempre não era guerra. Para mim, criança de 3, 4, 5 anos, não era imagem de guerra. Nós estávamos num lugar onde tinha borboleta, pássaro, parque, amigos todo dia. A gente se encontrava amigos. Eu tenho uma foto, eu no meio de amigos, lá em Israel, que eu mostrei, vou te mostrar de novo. Era todo mundo, os amigos estavam todos rindo. Todos filhos dos amigos do meu pai, etc., que eram que mandavam nas casas, e eram os pais, eram amigos e depois ficaram mais amigos com todo mundo. A gente se encontrava todo dia, ou para conversar, ou para ir para o parque, ou para rezar, ou para qualquer coisa que pudesse iluminar os judeus e o mundo. Dá para ver? Eu e Israel, no parque, com outras crianças todas em volta, que a gente se encontrava, todos sorrindo. Imagina no meio da guerra, onde tinha milhões de pessoas morrendo todo dia. Então, essa foi a opção que a gente teve. Eu, quando era pequeno, quando nasci, e aqui, Israel, curtindo uma fase que
o mundo todo, né, não estava entendendo o que estava acontecendo, o mundo todo. Já que morreram 50 milhões de pessoas. De navio, aquele navio que o embaixador Sousa Dantas conseguiu, que se meu tio Ed, que foi falar com ele, morava na França, falou com ele na França, que se conseguisse juntar, quando terminasse a guerra, ir para o Brasil, que se ele poderia, e o próprio embaixador disse que tinha um navio que estava levando os refugiados, né, os sobreviventes, alguns, para o Brasil, que poderia encaixar toda a minha família. Não sabia quem estava vivo, quem não estava vivo. E aí teve que aceitar todos. Não era um só irmão, 2 ou 3, todos os 5 irmãos, pai e a mãe, eu e a Felícia, que são os 2 meninos. Eu tinha 5 anos e a Felícia tinha 7. Uma prima minha, que era mais velha que eu, que foi depois morar no Rio muito tempo e foi em Paris, ficou mais 30, 40 anos morando em Paris. Não totalmente, mas me lembro de lances. Eu chegando no Rio, né, navio, mais esse lances, né? Não lembro especificamente primeiro dia, segundo, terceiro, quarto. Né? Eu me lembro lances no navio, pessoas, nós juntos, tal. Depois quando chegamos no Brasil, né, o Brasil, mar, Rio de Janeiro, né? Mar, sol, né? Tudo aquilo que o Rio a gente imaginava. Rio de Janeiro. Claro, não, na Itália, não, ficamos meses na Itália antes de decidir aonde ia. Meses. Ninguém sabia onde ia quando se encontrou. O Ed que trouxe essa oportunidade, porque ele foi e foi lá, chegou antes que nós lá. Ele disse, não venham para cá, que Rio Mar, Brasil, papai, ele já estava esperando a gente. E nós fomos no navio, todos, e viemos nesse navio, não pagamos nada no navio, refugiados, sobreviventes da guerra, para ir para o Brasil. Getúlio Vargas. E até ainda teve problema de entrar no Brasil, um pouquinho. Depois da Itália, aí ficou mais fácil a conversar. Acabou a guerra, aí se conversavam por telefone, aí tudo bem, aí já era normal. Claro que chegou lá, era uma festa. No Rio de Janeiro, ficou dias e dias de festa, porque da Polônia, da Rússia, todos os países em volta, e todo o sofrimento de 5, 6 anos de guerra seguida, chegando no Rio, onde é neutro por humanidade, a beleza do Rio naquela época. Rio era uma coisa mais linda do mundo. Eu morei 5, 6 anos no Rio de Janeiro, era a coisa mais linda do mundo. As praias, vizinhos, Cabo Frio, isso, Petrópolis, tudo que era em volta do Rio de Janeiro era o oposto que a gente tinha na guerra. Exatamente o oposto. Imaginou a nossa felicidade com pouquíssimo? Nós não tínhamos nada. Com muito pouco, a gente era feliz o dia inteiro no Rio de Janeiro. E depois, cada um, nós decidimos ir para São Paulo, outro decidiu ir para o Uruguai, ou para os Estados Unidos, outro depois foi para a França, aí quis ir para a França, mas depois de ter passado anos se levantando da desgraça que nós passamos, nós e meio a humanidade passou, no mundo todo. Então a coisa foi acontecendo naturalmente, humanisticamente falando, e com alegria, joie de vie, alegria de vida, joie de vivre, que os seres humanos adquirem com o dia a dia. Quando eu cheguei lá, eu falava até hebraico, né? Porque eu morei lá, não era Israel, era Palestina e tinha Egito. Então, chegou aqui no Brasil, eu com 5, 6 anos, 46, 5 para 6, cheguei no final de 46, então eu fui para a escola tal, e claro, logo aprendendo
Rio de Janeiro, você aprendia até a fazer o que você quisesse, o que não quisesse. Rio era o máximo, escolinha para mim, para minha prima, e todos vivendo, conseguiram criar uma vida inesperada, oposta das que eles tinham vivido os últimos 7, 8 anos. Então também chegou aqui, meu pai queria vir para São Paulo, porque tinha mais chance de negócios em São Paulo. Rio de Janeiro era mais... E meu pai queria fazer uma coisa... Ele era advogado na Polônia e tal, e aqui ele virou comerciante, importador e tal, e São Paulo era o lugar para fazer mais isso. Não ser empregado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era mais uma cidade de menos iniciativas, né? Era mais conformismos, né? Aqui, ali tem um... Não, vai trabalhar numa firma, ficar como gerente, como isso, como aquele. E todos eles queriam ser independentes. Nunca trabalharam para alguém, sempre para eles. Então, meu pai fez advocacia, né? Desculpa, seus avós. Meus avós. Meus avós, eles tinham negócios de lojas para vender coisas. Tinha várias coisas para casas, para sobrevivência de dia a dia, móveis e tal. Então, eles tinham 2, 3 lojas que atendiam a Polônia, atendiam o Radom, né? E meu pai era estudante, todos os irmãos eram estudantes e tal, e meu avô aqui mantinha todo mundo enquanto eles eram meninos e estudantes. Entendeu? E na guerra eram todos adolescentes, né, recém-casados. Eu não tinha nem nascido. A outra, minha prima, nasceu depois de 39, que é a Felícia. De outra irmã do meu pai, que chamava Mila, né? E cada uma das mulheres trabalhava em coisas com amigas, com gente que conhecia. Não eram industriais, nem prestadores de serviço, sabe? Era uma coisa simbólica. E chegou no Brasil, cada um ficou independente, em cada lugar que eles iam. Nunca trabalharam para ninguém, sempre trabalharam para eles mesmos. Que escola, em que bairro você veio morar em São Paulo? Que escola você estudou? Então, eu comecei a morar no Itaim, Rua Arnaldo, Joaquim Floriano, Rua Itaim. E meu pai morreu cedo, que eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos quando meu pai morreu, ele tinha 47 quando ele morreu. E ele tinha um Skoda, um carro Skoda, chamava Skoda, Tchecoslováquia, não sei o que tal. E eu com 14 anos, 13 anos, já guiava, meu pai deixava o carro. Eu saía com o carro naquela época lá no Itaim, era tudo, era como se fosse interior. Itaim naquela época era como se fosse meio interior. A rua não era asfaltada, tinha campo de futebol do lado, sabe? Era tudo assim, Itaim. E depois estudei no Mackenzie, né? Fiz ginásio científico e me formei. Fui morar na Higienópolis, na Dona Veridiana, depois na Veiga Filho, e a escola perto era a Mackenzie, que eu me formei como economista, economia no Mackenzie, perto e a pé da Veridiana e da Veiga Filho, e a pé para a faculdade. Casei bem depois, eu me formei, terminei tudo em 20 e poucos anos. Com 18, 19 anos, eu terminei o ginásio científico, já mexia com negócios, né, porque eu tinha que sobreviver. Meu pai tinha 14, quando eu tinha 14 anos, meu pai morreu, e eu importava coisas também que meu pai importava, e vendia para vários tipos de negócios, coisas importadas, que eram as novidades da época. Coisas para mulher, coisas para cozinha, então, e eu continuava vendendo. Final do ano vendia cestas de Natal Amaral, um mês todo vendia dezenas, centenas de cestas de Natal também. E quando eu me formei com 18, 19 anos, peguei um navio
E fui passar um ano na Europa e Estados Unidos. Fui lá tentar reviver o lado positivo, porque o lado negativo, meus pais e meus tios nunca falavam. Porque ninguém queria trazer desgraça, assassinatos, brigas que ninguém conseguia entender, porque os pais não conseguiam explicar por que eles tinham que fugir, por que não tinham que morrer, por que eram perseguidos, por que morreram pessoas. A vida toda a gente foi descobrindo aos poucos no caminho as poucas coisas que eles podiam falar. Porque os 6, 7 anos que eles falaram enquanto eles estiveram escondidos, e até anos antes, quando começaram a acontecer as desgraças todas, eles nunca comentaram com a gente. Eles só queriam comentar coisas boas. A salvação, a chegada, como eles estão felizes, como eles se falavam sempre pelo mundo todo onde eles estavam. Nascia um filho, nascia 2, nascia 4, aí eles se casavam, eram filhos, né? Quer dizer, criava-se uma vida que eles não tentavam fazer o que a Georgia Hunter fez. Ela fez isso sozinha. Foi falando com a Felícia, com tios, mas separados, porque juntos eles não falavam sobre o assunto. Ninguém queria transmitir a desgraça que aconteceu, não só para eles, porque para eles não aconteceu desgraça. Para eles foi a felicidade sobreviverem todos juntos. Mas para todos os amigos, centenas, dezenas, de todos eles, cada um tinha outros amigos, não eram os mesmos amigos. Cada um dos irmãos vivia em um lugar diferente. E todos morreram, ou a maioria morreu, ou não tinham nem o que falar do que aconteceu com eles. Então nunca falavam com a gente. E a Georgia, ela pegou, falou com outro durante 4, 5 anos, foi para a Europa, nos lugares todos onde ela descobriu o que aconteceram as coisas, escreveu o livro, e quem lê o livro, pessoal, queremos fazer o filme, não fomos nós que fizemos, gente que lê o livro, queremos fazer o filme para passar para o mundo todo essa história maravilhosa de vocês, como exemplo de vida, de sobrevivência, e o exemplo que o mundo tem que ser daqui para frente e não daqui para trás. Georgia Hunter é filha da minha prima que morava nos Estados Unidos, Georgia, chamava Georgia, que depois casou com um Hunter, por isso que é Georgia Hunter. No livro está lá Georgia Hunter, né? E ela, que nasceu com esse dom, com essa sensibilidade de sentir que nenhum dos tios, ninguém nunca queria falar sobre esse assunto. E essa nova geração de sobrevivência queria entender coisas que não conseguiam entender no dia a dia, nem por livros, nem por lugar nenhum. Então ela teve, Georgia, esse sentimento interno, essa busca interna de o porquê do passado da família dela. Coisa que ninguém queria levantar. Esse Ed que trouxe a gente, casou com a Caroline, que era do consulado americano do Brasil. Casou e depois de 4, 5, 6, 7 anos, decidiram ir morar nos Estados Unidos. E ela tinha 2 filhas. Uma é Georgia, outra é Kathleen. E foram morar nos Estados Unidos. Claro que o Ed, o caminho deve ter depois falado bastante, que o Ed sofreu menos, porque o Ed morava em Paris. E ele estava escondido em Paris, não no meio da confusão. Porque ele não era casado na época, ele era solteiro, era mais novo que os outros irmãos. As 2 irmãs, o outro irmão, eram todos mais velhos, já eram casados, meu pai, meu tio, o outro tio, já eram casados, ele não. Então ele não passou naqueles lugares, mas contou, deve ter contado, claro, para a Georgia, e a Georgia passou anos, 1, 2, 3 anos, falando com todos os irmãos, em todos os lugares do Brasil, lá, França, na Austrália, nos Estados Unidos, né, para dar razão à preocupação ou à intenção que ela tinha de colocar de pé toda a história da família Kurk,
já que eram 5 irmãos, agora já eram 50 pessoas, amanhã vão ser 300, 500, e não sabemos a história, toda a verdadeira história da família Kurk. Aí ela foi, 2 anos, escreveu o livro, foi lá para a Europa. Quem leu o livro depois, vamos fazer o filme, e até hoje ela está dando assistência para quem está fazendo o filme, quem fez livros e etc. O Holocausto, Museu dos Estados Unidos, na Washington, ela foi lá, ajudou, juntou todas as fotos do mundo todo, colocou numa sala para usar, para exemplo, para todo mundo que quisesse sentir o que essa história Kurk trouxe para o mundo de hoje. A possibilidade de alertar o mundo não fazer coisa errada, para, graças a Deus, deixar uma família o resto da vida, anos e centenas de anos, felizes, com filhos, netos, bisnetos e história para contar. Genek. Então, tinha Genek, Edi, tinha Halina, Mila e Jacob. E esses irmãos são filhos de... Do Shlomo, que é Sol, lá chamavam lá no livro Sol, Shlomo, né? E o Shlomo, que é o avô, e a avó é Babtia Humtia, a avó Humtia que a gente chamava, né? Que está lá o nome. Posso mostrar só um rapidinho? Cadê o livro? Tá aí atrás, se você tirar vai sair do quadro. Ah, não, então tá bom. Então tem minha avó, né? Babtia Humtia, e depois tinha Babtia Tertsia, que é a prima que também veio, quem estava na família, que todos sobreviveram, né? E trouxemos tudo para o Brasil. Começou no Brasil, depois espalhou pelo mundo. Começou no Brasil. Então, são esses 5 que casaram, com muitos lá, alguns depois, né? E os filhos todos casaram depois. Eu, a Felícia, e eu sou o único hoje vivo de toda aquela história da família Kurk. Infelizmente, todos estão mortos. Eu sou o único vivo de toda a família que viveu 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos, fugindo, descobrindo o que fazer da vida, como, e que viemos todos que sobreviveram para o Brasil. Eu sou o único que estou vivo daquela turma. Aí tem os outros, né? Eu tenho 5 filhos, e aí meu irmão tem 2, e aí vai, né? Hoje nós somos dezenas. Em Washington, eu fui agora no Holocausto, nós estamos lá quase 50 pessoas juntos, gente do mundo todo, juntos, lá naquele museu, com centenas de pessoas participando na apresentação da família, no lançamento do livro. No livro não, do filme, porque o livro já tinha sido lançado antes. Então conheci, ela é 15 anos mais nova que eu, ela tinha 17 e eu tinha 32, uma coisa assim. E ficamos namorando 5, 6 anos, e com 38 para 39, casei. Ela tinha 20 e pouco, 15 anos de diferença. E casamos. Então, aí eu tenho meu irmão no Rio, meu irmão foi, desde o começo, ele trabalhou no Citibank, São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Venezuela. Ele foi vice-presidente do Citibank. Tem 2 filhos, agora tem 2, 3 netos. E cada um, né, dos filhos, cada um no seu lugar, tem sua história, tem várias fotos, como temos aqui algumas fotos, e que disso aí mostra o resultado de toda essa caminhada que ninguém previu, mas que foi, graças a Deus, gloriosa, e que deu sustentáculo para uma força e uma determinação para que cada um fosse glorioso e exemplo de ser humano
nesse universo. Eu tentei fazer, a história minha é grande e comprida. Me formei economista, né, sozinho, me virando sozinho, né? E fiz parte de várias entidades. Até hoje, há 45 anos, faço parte de uma entidade que chama YPO Organization. É uma organização maior do mundo, que tem no mundo todo, Young President Organization. E eu, desde o começo, há 40, 50 anos atrás, eu peguei a representação da Hertz, locadora de viagem, locadora de automóveis no mundo todo, e fiquei 30, 40 anos como Hertz no Brasil. Um dos negócios que eu tinha era Hertz do Brasil, que eu fui escolhido, que eu tinha uma outra empresa locadora, chamava Lauto, e eles me escolheram para ser a Hertz do Brasil. E abri no Brasil todo, em quase 30 cidades, a Hertz, que era locação de automóveis, caminhões, equipamentos para empresas no Brasil todo. Então, larguei brasa nesse setor e fui convidado pela YPO para ser um dos representantes do YPO, que só donos de grandes organizações, Jorge Paulo Lemann, né, eram dono da JHS, Fábio Auriema, os importantes do Brasil eram convidados para fazerem parte do YPO. E eu era um dos primeiros 50 ou 100 YPOs do Brasil, que eu estou até hoje como presidente e como YPO da minha companhia. Também desenvolvi na praia projetos turísticos na praia, onde eu fiz uma espécie de uma fundação para ajudar todas as cidades do litoral brasileiro a se resguardar e não deixarem fazer coisas erradas em condomínios, parques, né? Então, fizemos uma empresa, criamos uma empresa, que eu fui presidente, fui 4, 5 anos presidente, e depois ficou desenvolvida pelo Brasil para que ajudasse as praias a não deixar construir errado, fazer coisa errada, manter a natureza de pé, as praias, e integrar seres humanos com a natureza, que é a essência da nossa vida. Então fiz isso também, fundei, chamava Federação Pró Costa Atlântica. Eu fui o fundador, presidente, e até hoje funcionou para tudo aquilo que se construiu, prédios, condomínios, clubes, etc., para que houvesse sempre integração, que é o resultado da minha história, apesar de nunca ter discutido com meus pais, mas eu, no fundo, eu tinha tudo isso, essa sucumbência que tivemos que, né, repassar de tudo que aconteceu. Eu não discutia com minha mãe, deixava ela chorar de novo, ou com meu pai, falando de novo, porque eram motivos de infelicidade. Amigos, parentes deles de outro jeito morreram e tal. Então, eu me resguardei em ser independente, ajudar a natureza. A Federação Pró Costa Atlântica, foi o primeiro presidente, e até hoje faz em todos os litorais. Tem uma diretoria que ajuda a preservar a natureza, ou preservar integrando a vontade do ser humano com a vontade da natureza. Então, fiz isso também e casei com quase 40 anos, né, com 38, 39, quase 40 anos. Casei, 38, 39, tive filhos, né, porque eu tive que fazer tudo isso acontecer. Não podia casar com 20, 22, 30, 32, não. Quando eu tinha já tudo isso encaminhado, é que eu decidi, namorei 5, 6 anos, e decidi, e viajava todo ano, desde 20 anos que eu tinha, 10 anos seguidos, eu ia para a Europa e para os Estados Unidos. Eu ia para Saint-Tropez, Capri, St. Moritz, Paris, Madrid, Espanha, tal. Quer dizer, eu ia
para estar em contato com seres humanos, história, passado, beleza, pureza, que nesses lugares tinha até mais que o Brasil, no sentido de vida. O Brasil tinha natureza, mas vida era lá que tinha. Quando eu tinha 20, 30, 40, 50, era lá que tinha. O Brasil, nem agora, infelizmente, tem muito vida. A vida que nós temos, infelizmente, é mal sucedida aqui, politicamente, saúde, educação, economia, natureza, que não é aproveitada e não é conservada como se deve. Quando lá, na Europa e Estados Unidos, que eu ia, Estados Unidos e Europa, já existia essa preocupação desde dezenas e centenas de anos. Então eu ia lá, convivia com o mais rico e o mais pobre junto, que a gente gostava dos seres humanos, não por serem ricos ou não por serem bonitos, etc, etc. Mas sim pela relação de integração humana que tem que existir. Um considerando o outro. Não é eu sou melhor que você, porque você é mais rica ou é mais bonita que eu, maneira de dizer. Então, eu na Europa, passei minha vida toda, 20 anos indo. Depois dos 20, 21, até mesmo depois de casado, aí eu levava a minha mulher também. Antes eu ia, claro, sozinho, mas depois dos 40, 41, né, eu ia e levava, nós íamos para todo lugar, Paris, Saint-Maurice, esquiar, Capri, Saint-Tropez, lugares, Paris, não, Roma. Agora esse ano viajamos 4 vezes, fui lá, né, para a Patagônia, para Roma, pegar Sardenha. Você tem lá 300 ilhas com índios morando nas ilhas, né? Sardenha, Estados Unidos. Então, quer dizer, são coisas que estão dentro da gente, não para se mostrar que estamos viajando, mas para viver, conviver com pessoas, com ideias, com resultados que tem no mundo todo, que a gente considera, a gente reconhece. Então, isso talvez seja também uma essência do que a minha família toda, não falando, mas vivendo, conseguir não só captar, mas colocar em prática. Meus filhos fazem isso agora, 5, viajam, fazem aqui pelo Brasil, pelo exterior e assim por diante, consideram pessoas, são firmes como seres humanos, sem eu exigir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vocês têm que fazer essas coisas acontecerem naturalmente, pelo comportamento e pelo dia a dia. Eles têm desde 45 até 30 e poucos anos, todos os meus filhos. Eu não fico preocupado com a minha história, mas sim com a história dos outros. Porque a minha história já praticamente vivi, tenho 83 anos, vivi a vida toda com a minha história. E fiz tudo que eu quis fazer. E tudo que eu quis fazer, eu fiz bem. Com gente legal, com lugares maravilhosos, com negócios espetaculares. Faço parte de entidade, sócio da Harmonia, do Paulistano, da Hebraica, do IPO, que eu faço parte do IPO como um dos grandes líderes do mundo todo. Que não, de lá a gente fala com o mundo todo. E existe o IPO no mundo todo, quando a gente viaja, você entra em contato com quem você quiser lá, você tem essa possibilidade, né? O presidente disso, o presidente daquilo, os donos daquilo, tudo que você pode imaginar, no mundo estão lá. Então tem essa possibilidade. Não é que você queira ir lá atrás, mas estou dizendo, você tem essa opção de poder fazer isso acontecer. Então eu, na minha vida, eu fiz tudo o que eu quis. Fui esportista a vida toda, sócio do Paulistano, joguei vôlei, tênis, basquete, esquiei a vida toda na Europa, nos Estados Unidos, que eu ia esquiar. Fui esportista, joguei futebol com todos os amigos na escola a vida toda. Eu era esportista excelente em todos os esportes. Tenho taças em casa, dezenas de taças que eu ganhei de todos os esportes.
Então, perante a mim, eu só queria para meus filhos e etc, meus amigos, né? Só dar o exemplo natural sem dar exemplo. Senão seria uma vantagem que você ia querer mostrar que você é um pouco melhor ou muito melhor do que o outro. Sutilmente fazendo isso, meus filhos veem atrás da minha cama lá meia dúzia de estátuas, estatuetas, né? Eles capricham em tudo que eles fazem. Eu também tenho isso. Nunca falei para eles terem estátuas de prêmio, primeiro, segundo, terceiro lugar. Um exemplo. É isso. Então, graças a Deus, eu a vida toda eu não tive outras intenções a não ser a realizar o que eu tinha dentro de mim, com respeito para a natureza e para os seres humanos. Adorei a vida toda a natureza, tive as melhores casas nas praias, Barra do Saí, né? Campos Jordão, tive casa nas montanhas. Então, todo lugar, eu escolhia os melhores lugares para ir. Então, Guarujá, tinha um lindo apartamento na época de Guarujá, Barra do Saí, uma casa, em frente a uma ilha. Não sei se vocês conhecem Barra do Saí, em frente a uma ilha, com barco para mergulhar, para pescar. A vida toda eu tive, naturalmente. Sem ajuda de ninguém, sem aconselhamento de ninguém, a não ser Cabala, que durante 20, 30 anos eu fiz com Saltum, que é um representante da Cabala, um cara que mora no Canadá e faz Cabala no Brasil, Cabala dos judeus, que eu fiz Cabala, e na minha casa, durante 10, 15 anos, eu juntava 100, 150 pessoas para dar aula, para mostrar as essências da Cabala do dia a dia para os judeus e para qualquer pessoa que não era judeu. Meus amigos que eu convidava. Toda semana eu tinha reunião em casa, durante anos. E claro, eu fiz bar mitzvah, Betel, 13 anos, a vida toda foi sinagoga, nos feriados, né? Sou judeu, eu e meus filhos todos somos judeus, minha mulher é judia. Toda minha família não tem nenhum que não seja judeu. O mundo todo que está morando, os filhos, netos, bisnetos. Então, não, para mim é natural. Vamos chamar, eu não tenho que ser ou vou ser. Tudo foi naturalmente acontecendo e a gente vivenciando as vidas que nós vivenciamos. Todos são maravilhosos. Tive agora, por exemplo, em Washington, com 40, 50, 45, 47 primos e tal, todos maravilhosos, sentindo que cada um tinha sua essência de vida de pé, participando e sendo vivida. Não sei mais o que falar, no sentido de aprimorar isso, aprimorar aquilo, e fui fazendo tudo naturalmente. E não é nada contra esse, não sou nada contra católico, contra árabe, contra judeu, não. Eu, como judeu, sou amigo de todo mundo. 90% dos meus amigos, claro, não são judeus. Na escola, no trabalho, o judeu tem 5 milhões, não judeus tem 300 milhões. Então, você acaba sendo amigo de todo mundo. E não deixo de ser amigo, porque ele não é judeu. Imagina. Eu faço ele ser amigo por eu ser judeu e ele ser católico, ou árabe, ou muçulmano, o que ele quiser ser, ou o que ele foi, sem censura nenhuma, respeitando totalmente o que ele é. Cada um tem que ser o que é. E consegui o que eu fiz a vida toda, sozinho. Eu mais velho, quando vim para São Paulo e tal, ser amigo de todo mundo, amigo de gente da rua, gente de gente rica, meus amigos todos, 9 amigos que eu tinha, chamava Vitor Geraldo Simonsen, que era neto do Roberto Simonsen, senador, famoso no Brasil todo, por ter feito um monte de coisas boas para o Brasil. Senador Roberto Simonsen. Meu amigo durante 50 anos, 40, 50 anos, era o Vitor Simonsen, que era o neto dele. Era a mesma idade que eu. Fazíamos esporte, tinha Mercedes
aberta, pã, íamos para o Rio de Janeiro curtir, íamos para a Europa, íamos para os Estados Unidos, íamos, não importa onde, com amigos. Não era porque era mais direita ou mais esquerda, nós éramos gente, como eu sou gente até hoje e você a vida toda. Então, para mim não existe isso, eu sou contra total, e ainda estou tentando ver se nos próximos anos, e eu nos últimos 10 anos, eu tive em contato com um grupo que na Europa, eles fazem crianças, juntam criança de 1 a 6 anos, 1 a 7 anos. E dão uma educação total diferente de todo. De 1 a 7 anos, praticamente não tem educação. A educação começa com 6 anos, primeiro ano, 6, 7 anos. E eles têm um formato que se aprofundaram na Europa, que eu vou lá buscar, de 1 a 6 anos, 7 anos, em todas as escolas, eles iam, conseguem arrumar 2, 3, 10 salas em horários que está vago e dão aulas de graça, conseguem investir para dar para todo mundo, filhos de pobres ou ricos ou médios, de 1 a 6 anos, uma educação de 6 anos de escola, seguidos 6 anos, onde a pessoa, quando termina 6, 7 anos, é um ser humano, não vai fazer terapia com 20, 30, 50, vai respeitar a natureza, os outros seres vão entender tudo que não é próprio, não é deles, que os filhos, os pais educam, daqui o presente é seu, carro é seu, bicicleta, e não dá para ninguém. E a educação dessa essência de escolaridade que eles dão, totalmente diferente para os seres humanos serem felizes com 1, 2, 5, 10 anos, 15, 20, 30, não ficam sofrendo como sofrem todos os adolescentes de 10 a 30 e os adultos de 30 a 60, e aos 60 pegam, fazem terapia para terminar a sobreviver de 60 a 90, felizes, quando podiam de 1 a 6 anos preparar um caminho para a vida toda. Meu sonho é fazer isso logo, logo, em todas as escolas do Brasil, conseguir fazer isso. Pegar 5, 6, 10 salas, nos horários que estão livres, educar com amigos que têm dinheiro para pagar professores, com tais deliberações já preparado nas 5, 6 áreas, que são educadas para criança de 1 a 6, 7 anos. Depois o resto da vida é tudo com eles. Esse é meu sonho. Em vez de ganhar o dobro do dinheiro que já ganhei, já posso viver o resto da vida. Eu, meus filhos, meus netos, etc. E quem precisar de ajuda, eu gostaria de fazer com que os seres humanos não ficassem só sobrevivendo, sem viver, achando que tem que ter dinheiro para poder dizer que está vivo, como 90% das pessoas acabam fazendo. Mostram que são ricos e acham que são superiores, quando são exatamente opostos da felicidade que o ser humano devia ter. Então, são essências humanas que deviam ser colocadas de pé. E eu vi esse pessoal da Europa fazendo, estive com eles aqui, tenho o endereço deles, eu fiquei atrapalhado meus últimos 5, 6, 7 anos com as minhas coisas, mas daqui a 1, 2 anos, se Deus quiser, eu pretendo fazer isso no Brasil todo, assim como incentivar todos os países do mundo, fazerem a mesma coisa. Países da América Latina, da Europa, da Ásia, da África, não importa onde. Educação, princípios, saúde, respeito. Seres humanos não está de castigo ali, faz isso, tal. Forma de falar desde o começo da vida. Que é o ser humano a ONU devia juntar 10, 20, 50 países, que são os principais, que já sofreram e que já sobreviveram bem, ajudar aos outros países que não conseguem ter saúde, educação, ajudar
até desenvolver ideias de negócios que o mundo todo já está adiantado e que poderia facilmente ajudar os países, 100, 200 países, 150 países pobres que tem, porque eles têm a estrutura, mas não têm conhecimento e o mínimo num primeiro investimento, e a educação, que seria educar todas as crianças durante 10, 15 anos, é o suficiente para o país virar outro país. 10 anos, 15 anos de educação, de 1 a 6 anos. Em 15 anos, o país vira outro. Só incentivar o que está sendo feito, todo mundo ter ciência disso, pelos livros, revistas, por tudo que se pode falar sobre isso, todo mundo vai ver que a realidade é essa. Um exemplo. Então, aqui os países, a ONU, juntar 50 países, 30, 50, ajudar não só com ideias, respeito, paz, mas também sobrevivência humana. Para os seres humanos poderem buscar o que eles têm dentro de si e botar isso, aplicar. E não seres humanos ficam 50, 60, 70, 80 anos com o mesmo problema a vida toda. O mesmo problema a vida toda. Que é o que acontece, infelizmente, até hoje em dia. E hoje em dia, mais ainda. As pessoas com 60, 70 anos têm que ter terapia, como pode se salvar do que fizeram tudo errado. Com 60, 70 anos. Um exemplo. Deviam já saber 5, 10, 15, 20 para usufruir até 80, 100 anos. Tudo. Como viver, como se relacionar. Não precisa ir atrás só de coisa que não é o mais importante. E assim por diante. E não só se dá conta em épocas erradas. Infelizmente, é isso que está acontecendo no mundo todo. E a ONU, que devia estar junto, hoje nem 5, 10 países, antigamente tinha 20, 30 países, tem que juntar 30, 40, 50 países para dar o exemplo e ajudar os outros 150 a fazer isso. Para a felicidade de quem? Da humanidade toda. E não deixar cada país sofrer 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 anos. Sem conseguir superar o que poderia ter sido superado muito, muito antes. Então isso é o meu sonho, é o único sonho que eu tenho, único. Negócios, não adianta ter 10 negócios diferentes. Ficar lá 12 horas, 18 horas por dia, se matando para... Né? Mas tentar fazer como, graças a Deus, eu fiz nos esportes, no dia a dia, nas associações que fui presidente, né? Várias associações que eu fiz, em que eu ajudava e dava diretriz e fazia os outros darem continuidade. Não vou ficar a vida toda aqui, vida toda ali, porque só tenho uma vida só. Infelizmente, se vivesse 500 mil anos, mas a gente vai viver só 150 anos, entendeu? Espero que pelo menos 120, porque quando era garoto, não, até 120 anos. Depois baixou para 80, 90, mas naquela época o pessoal falava, felicidade até 120, lembra? Não era assim? Eu era garoto, eu não falava 120. Agora baixou para 70, 80, 60, não sei o quê, porque, claro, está tudo assim. Se ficasse tudo assim, dá para viver até 120 anos. Cabeça, corpo e alma. Que as pessoas perdem a cabeça, não tem a cabeça, perde o corpo e perde a alma. Vira o quê? Vira nhaca. Sem as 3 coisas, o que a gente é? Fala. Sem cabeça, corpo e alma. Então temos que cuidar do corpo, da cabeça e da alma. Aí sim, nós somos seres humanos. Felizes. E damos exemplo para todos os outros. Quer seja filho, netos, amigos, quer que seja, até inimigos. Simples, mas essa simplicidade tem que ser buscada, tem que ser lutada.
alguns países, Escandinávia, Europa, alguns países, chegaram em alguns estágios. Mas 20, 30 países, são 200 e poucos países. Entendeu? E se tivesse mais maioria, um ajudaria o outro também. Se são só 5, 10, 20, cada um está no seu canto. Para mim, para o mundo, está claro, e tivemos sorte. We were the lucky ones. Somos os que tivemos sorte, independente das dificuldades. Nós acabamos sendo os que tiveram sorte. E eu desejo sorte para todo mundo, mas não é todo mundo que pode ter essa sorte da sorte. Então, para a gente conseguir ser gente e ter essa sorte, não precisamos ter só sorte, é só conduzir a vida com espírito, alma, com entendimento entre os seres humanos e a natureza e os animais, e o aprofundamento do humanismo que tem que existir nos seres humanos para respeitar, ajudar o próximo, pobre, rico ou doente. Nós temos que se aliar, ajudar no que cada um pode ajudar. E à medida que a gente faz isso, a gente traz só felicidade para o outro. Porque na hora que você consegue responder e conversar de uma forma humana e prazerosa e esperançosa para qualquer um, você só leva e traz felicidade, e traz harmonia, e traz respeito, e traz um exemplo que cada um pode também ter. Um exemplo de vida pela prática e pelo aceitamento que você aceita e você reconhece que só assim as pessoas realmente podem ser felizes. Pode com dinheiro, pode com poder, pode. Mas infelizmente a experiência e a história nos mostra em centenas de anos que só com poder e só com dinheiro só houve infelicidades na família, no país e na nossa história. Só isso que acontece. Todos nós vivemos nesse dia a dia, nos países, nas cidades, onde a gente viu milhares de exemplos em que isso acontece e todo mundo vê acontecer isso. Não é o dinheiro que atrai e não é o poder que atrai. O poder é para trazer toda a beleza e a felicidade para todo mundo. E o dinheiro, a mesma coisa. Como ajudar aqueles que não conseguiram dinheiro e podem, com dinheiro, ser ajudados a ter vida melhor. Entidades, associações, clubes, organizações que podem transmitir ideias, resultados de experiência de centena e milênio de vida. Que é a verdadeira objetivo de todos os países, em qualquer língua, qualquer religião. Não tem outra solução. Nunca se mostrou e nunca apareceu nada bem-sucedido que não tivesse esse contexto e esse conteúdo para a humanidade toda. Homens, mulheres, crianças, velhos, natureza, animais que também vivemos com a gente, cachorros e cavalos e bichos e pássaros e tal. Sem eles, nossa vida seria uma desgraça. Então, não é só seres humanos, é natureza, com dinheiro, com gente que conseguiu poder. E o poder é para ajudar os seres humanos a terem mais esse resultado do que poder para uma ou duas, três famílias poderem mandar em milhões de pessoas serem infelizes. Qual é o resultado? Então, está claro o quê?
E a essência da vida, graças a Deus para mim, me mostrou em toda a minha vida. Eu tenho 83 anos, só coisas boas. Nunca fiz mal a ninguém, nunca prejudiquei ninguém, sempre mantive minha vida 100% correta, sem enganar, sem mentir, dando força para todos que precisaram. Todos do meu lado, ajudei centenas ou dezenas de pessoas, e centenas, dezenas de entidades, de crianças pequenas, que também não sabem nem o que fazer com as crianças, infelizmente. Por isso que eu ainda tenho um sonho superior, que quem sabe eu consiga, se Deus quiser, pôr de pé. Então, de fotos, eu queria só mostrar, como eu te mostrei minha foto aqui da Georgia Hunter, e eu quando era pequeno, Israel, e assim por diante, mais velho, eu, meu irmão. Você segura assim, ó, a câmera pra não aparecer. Mas eu acho que não, muita coisa acho que não precisa mostrar, não sei o que precisa Não, mostrar. só se você achar que deve. Não, eu acho que tem que trazer mais. Aqui está a fotografia da minha família, né? Meu avô, que estava lá na Polônia. Era essa a fotografia? Dá para ver? Quanto tempo eu tenho que ficar assim? Não, tá ótimo. Não. Esse aqui era o principal, meu pai. Meu pai, nessa idade, nessa fase. Eu, morando na Palestina, Egito, com outras pessoas, né? Conseguimos sobreviver. Eu, quando era, na época, sobrevivido lá na Palestina, né? Depois, essa aqui é minha, aqui eu quando nasci, quando era pequenininho. Aqui é Georgia com o marido, os 2 filhos, que escreveu o livro, e do livro saiu o filme. Está aqui Georgia Hunter, morando nos Estados Unidos, que ela é o máximo, uma pessoa maravilhosa. Eu tive com ela na casa dela, lá nos Estados Unidos. Aqui está eu e meu irmão, a fotografia que eu tenho aqui, eu e meu irmão, quando viemos para o Brasil. Pode abaixar isso. Então, aqui, na fotografia lá do meu avô, comigo, minha prima que quando viemos para o Brasil, são só nós 2 que estamos filhos, né? Vivos. Quase igual aquela foto, um pouquinho superado, que estava eu e minha prima. Aqui está meus tios, minha tia, irmã do meu pai, Mila, a mãe da Felícia. Aqui está outra. Aqui meu pai, aqui o outro irmão, meu pai e minha mãe. Meu pai com vestimenta de exército lá na Polônia. Minha mãe de chapelão aí também. Aqui o irmão, Jacob. Aqui as outras irmãs, primos. Outra família que não dá para ver muito, porque fotografia pequena, não vai dar para ver. Mas é uma outra parte da família. Aqui primos, outros primos. Franca, Selim. Aqui os meninos de cada lugar. Todos, porque sobreviveram, conseguiram ter filho. Senão ninguém ia ter filho. Nada disso, nada estaria vivo. Nada. Todos. Aqui continua a Felícia, que é minha prima. Aqui meu irmão com a mulher dele, no Rio de Janeiro. Aqui a Felícia, que veio comigo, que sobreviveu.
Felícia, que morou depois no Rio e em Paris durante 40 anos. Mais longinho, assim. Hein? Mais pertinho, assim, de você. Isso. Aqui o marido da Felícia, aqui o meu primo Ricardo, aqui eu, minha mulher, aqui outro primo, aqui outro. E graças a Deus, essas fotos só estão aí porque nós sobrevivemos. Quando 90% das pessoas que a gente conhecia e da Polônia morreram. Ó, nas casas, as famílias, eu também aqui, meus primos. Em outros lugares, outras praias. French Connection, turma da França também. Aqui outro lugar, outro lugar, outro lugar. Olha quantas crianças envolvidas. Filhos de netos. Né? Um exemplo. Isso em cada lugar do mundo. É um colorido. Esse é o verdadeiro colorido da vida. Meus filhos, meu filho, minha filha, meu filho, minha filha. São fotos não especiais, mas estão aí no álbum. Temos centenas, milhares de outras fotos, graças a Deus. E eles todos vivos, cada um, graças a Deus, vivendo bem. Né? Ana Lívia, Vitor, Felipe, Dani, Daniela. Essa aqui é a Júlia, filha do meu irmão. Júlia mora no Rio de Janeiro. A Júlia, no Rio de Janeiro, a irmã da mulher do meu filho, é casada com Clabin. O mais velho tem 98 anos. O nome dele, Clabin, esqueci o primeiro nome dele. É o mais velho dos Clabin vivo. Tem 98 anos. Casado com a irmã da mulher do meu irmão, lá no Rio de Janeiro. Israel Clabin. Chama Israel Clabin. Aqui são algumas criancinhas. É um álbum simples, né? Our Pride, nosso orgulho. As 3 crianças dele, nosso orgulho. E aqui, em Vineyard, uma fotografia da família em Martha's Vineyard, Estados Unidos, lá. Cada lugar tem sua história. Por quê? Graças a Deus conseguimos sobreviver, né? Mas ó, eu também tenho fotos da minha família. Não trouxe agora, trouxe a última vez para você, né? Lembra que eu levei lá? Não trouxe aqui porque não. Mas, graças a Deus, cada lugar tem uma foto dessa colorida com todos que se envolvem e se envolveram naquela família local, né? Que é o filho, a filha, o parente, o primo, aí vai aparecendo cada vez mais. Né? É isso.